Atentados em Santa Catarina. A Justiça condena 80 acusados de participação nos ataques de 2012 e 2013. As penas somadas chegam a mais de 1000 anos de prisão. Este foi o maior julgamento da história de Santa Catarina. Apologia ao nazismo. Polícia prende 2 homens acusados de espalhar cartazes com a foto de Hitler em Itajaí. Na casa dos suspeitos também foram encontrados outros materiais. Morto por engano, menino de 12 anos é assassinado no meio oeste. O autor do crime queria ter um relacionamento com a mãe do garoto e pretendia acertar o companheiro dela. A prova do crime, câmeras da Polícia Militar flagram um homem vendendo drogas no centro de Florianópolis. O caso aconteceu na tarde de hoje e o traficante foi detido. A política do silêncio na Assembleia. Deputado Romildo Titon volta a frequentar as sessões do plenário, mas não fala com a imprensa sobre sua situação no Poder Legislativo. E no esporte, a expectativa para o jogo do Avaí pela Copa do Brasil. O Leão precisa vencer hoje à noite na ressacada para avançar na competição. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Saiu a decisão do maior julgamento da história de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça publicou ontem à noite a condenação dos 80 réus envolvidos nos atentados que atingiram o estado. Dos 83 indiciados no inquérito da Polícia Civil, apenas 3 foram absolvidos. A advogada Fernanda Fleck Freitas se livrou da acusação de passar informações dos ataques aos membros da facção criminosa. Outras 2 mulheres acusadas de envolvimento nos atentados também foram absolvidas. A alegação da Justiça é que faltaram provas. O Ministério Público pode recorrer. Durante o inquérito policial foram apurados indícios de participação e aí durante o procedimento judicial foram colhidas novas provas e o entendimento realmente é que não havia participação, pelo menos apurado nesses autos, de participação deles na organização criminosa. As maiores condenações foram de 19 anos e 6 meses de prisão para os homens apontados como líderes da facção criminosa. Os 80 condenados podem recorrer da decisão. Cerca de 30 estão em liberdade e vão continuar fora das grades até o fim do recurso. A maioria vai cumprir a pena em regime fechado, mas alguns terão direito ao semiaberto. Se os condenados do maior julgamento de Santa Catarina fossem para o mesmo presídio, poderia, por exemplo, superlotar o antigo cadeião do Estreito em Florianópolis, onde havia 60 vagas. Através da própria sentença, que foi beberam mais de 1000 anos de condenação na somatória de penas, nós verificamos que realmente todos os fatos foram corroborados e geraram essa condenação. A sentença que condenou os réus saiu 1 ano e 3 meses depois da ultimação dos envolvidos nas ondas de atentados que atingiram Santa Catarina. Um marco importante que se dá uma resposta contra essas organizações criminosas, um julgamento extremamente complexo, foi realizado em um período de tempo relativamente bem rápido. Criminosos incendiaram ônibus e veículos durante 2 ondas de atentados em novembro de 2012 e no início de 2013. Um forte esquema de segurança foi montado para os julgamentos que foram realizados dentro de unidades prisionais. Violência nas ruas. No sul do estado, uma briga generalizada terminou com a prisão de 3 pessoas. Uma das vítimas teve que ser hospitalizada, mas passa bem. As imagens são das câmeras de monitoramento da Polícia Militar. A confusão ocorreu na principal avenida de São Ludgero durante o final de semana, mas as imagens foram divulgadas apenas hoje. 3 homens agridem 2 rapazes que estavam em um automóvel. Repare nesta imagem que, mesmo caído, um deles recebe golpes com um pedaço de madeira. Minutos depois, um dos rapazes entra no carro e consegue fugir do local. A polícia chega com armas em punho e aborda os agressores. 3 pessoas foram presas por lesão corporal, resistência à prisão e dano ao patrimônio. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. Um homem foi flagrado vendendo drogas na área central de Florianópolis na tarde de hoje. A ação foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar. Nas imagens, outros 2 no estacionamento. Através desta gravação, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito em flagrante e encaminhou ele até a delegacia. Agora ele deve responder por tráfico de drogas.
E foi enterrado hoje em Fraiburgo o corpo do menino de 12 anos que morreu com um tiro por engano. A vítima seria o companheiro da mãe dele. Marcos Reis, de 31 anos, chegou a ser detido na manhã do dia seguinte ao crime, mas foi liberado. De acordo com o delegado, com a repercussão do caso e para que não houvesse risco para testemunhas, o pedido de prisão dele foi reavaliado pela Justiça e expedido. Na data de hoje, nós fizemos várias diligências no sentido de localizá-lo na sua residência ou até mesmo na residência de familiares. Entretanto, até o momento ainda não foi encontrado. Já foram feitos contatos aí com o próprio defensor do suspeito e demais familiares, que proceda à apresentação dele o mais breve possível na delegacia, a fim de responder esse procedimento. Alisson, de 12 anos, foi baleado na noite do último sábado na frente da casa onde morava com a mãe. Eles estavam indo numa vizinha quando o garoto foi baleado na nuca. Ele morreu ontem no hospital. O crime, segundo a polícia, foi motivado pelo interesse de Marcos em ter um relacionamento com a mãe da vítima. O alvo seria o atual companheiro dela e o menino acabou levando o tiro por acaso. A mãe do menino está revoltada. Abalada, ela disse que nunca correspondeu aos sentimentos do acusado e que ainda está com medo. A sensação que não acabou, porque assim como ele estava seguro e agora está aí, sabe Deus, né? É aquela coisa, você fica com aquele medo, a sensação assim que pode acontecer, né, tudo de novo, porque se o alvo dele não era o meu filho, pode ser eu, pode ser outra pessoa, pode ser alguém da minha família, fica com medo. E a seguir, 2 homens são presos em Itajaí por fazer apologia ao nazismo. E ainda a polícia tenta identificar os autores do vandalismo no gramado da Prefeitura de Joinville. Dois homens foram presos em Itajaí por apologia ao nazismo. Eles são suspeitos de colar cartazes com as fotos de Adolf Hitler em postes da cidade e divulgar as imagens nas redes sociais. Bandeiras com a suástica, cartazes, livros, documentários e muitos outros artigos de apologia ao nazismo foram encontrados com os acusados. Caleb Rodrigo Frutuoso, de 28 anos, e Fabiano Schmitz, de 24, ambos de Itajaí, foram presos em flagrante na manhã de hoje. Algumas horas antes da prisão, eles compartilharam imagens com símbolos nazistas nas redes sociais. Os acusados estavam sendo procurados por terem colado cartazes em postes com fotos de Hitler com a legenda "Heróis não morrem, parabéns Führer", e ainda White Front, ou seja, Frente Branca. Eles vão ser autuados em flagrante aí pelo artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7716, que é justamente utilizar a suástica para divulgar o nazismo. Se condenados, os suspeitos podem pegar de 2 a 5 anos de prisão. Durante uma conversa com jornalistas, um deles garantiu que nunca agrediu ninguém por conta dos ideais nazistas, mas confessou que enxerga Adolf Hitler como um verdadeiro herói de guerra. Eu sempre adorei guerra, né? Daí fui estudando sobre um ou outro, daí vi que ele era um grande estrategista, tanto que daí eu admiro ele por isso, questão de guerra, não pela ideologia e tal, não porque eu seja nazista, apenas porque acho que ele foi um grande estrategista e um grande herói. Os suspeitos devem ser encaminhados ao presídio regional da Caianduba, em Itajaí. A Polícia Civil ainda não descarta a hipótese de os acusados estarem ligados a um grupo maior que partilha das mesmas ideias. Uma perícia deve ser feita nos computadores dos investigados. O delegado responsável pelo caso pode pedir a quebra de sigilo das redes sociais dos acusados. A Prefeitura de Joinville tenta identificar autores que cometeram um ato de vandalismo no gramado do poder público. 2 veículos realizaram uma espécie de rally no local e o caso foi parar na polícia. As marcas no jardim da Prefeitura de Joinville são resultado de uma espécie de rally que ocorreu na madrugada de domingo. Nesse vídeo postado na internet, é possível ver como o gramado foi danificado. 2 caminhonetes chegam, sobem a calçada e em seguida parecem sincronizar algumas manobras. Os carros permanecem ali durante cerca de 30 segundos. A Procuradoria-Geral do município registrou um boletim de ocorrência aqui na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Joinville. Imagens que foram reunidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública também foram entregues
para ajudar a investigação na identificação dos suspeitos. As cenas do circuito de câmeras da prefeitura também fazem parte dos arquivos encaminhados à polícia. Os modelos das duas caminhonetes já foram identificados. O veículo claro é uma Ed, já o mais escuro é uma Tracker. Assim que forem identificados, os suspeitos vão responder por ato de vandalismo. Logo após a identificação dos autores, a prefeitura ingressará na justiça pedindo a cobrança pelo ato de vandalismo, né? A delapidação do patrimônio público. Medidas como a construção de uma barreira física no local para evitar que casos como esse se repitam não estão descartadas. Vamos entrar em contato com o IPUG, né, que é o nosso Instituto de Planejamento também, para poder verificar se há necessidade da colocação de uma barreira, mesmo que seja mínima, ali na localidade dos jardins da prefeitura. E a seguir, contratação sem concurso. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina entrou com um mandado de segurança contra a Prefeitura de Joinville. E no futebol, o Avaí enfrenta o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil e precisa vencer hoje à noite na ressacada. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina entrou com um mandado de segurança contra a Prefeitura de Joinville. O objetivo é impedir que serviços terceirizados sejam feitos sem concurso público. A medida foi tomada depois que o município anunciou 2 convênios para a contratação de novos médicos. Os 2 convênios foram elaborados para reduzir as filas de espera nos pronto-atendimentos da cidade, em consultas, exames e cirurgias. O protocolo de intenções apresentado pela Prefeitura de Joinville prevê 2 contratos com o Instituto Vida de Assistência à Saúde. O primeiro, no valor de R$2,5 milhões, é para a contratação do serviço de ortopedistas. O segundo, com repasse de R$1,9 milhão, é para contratar clínicos gerais. A Secretaria de Saúde afirma que esse é o melhor modelo a ser adotado. Lançamos no mês de março um edital de credenciamento universal, chamando publicamente fornecedores e prestadores de serviços, tanto pessoas físicas, jurídicas, quanto entidades sem fins lucrativos, para se habilitarem nos requisitos do edital de credenciamento e nos ajudarem com a demanda das filas de consulta e cirurgias ortopédicas e com a necessidade de profissionais que cubram as quebras de escalas nos pronto-atendimentos. As 2 propostas já foram aprovadas no plenário da Câmara de Vereadores e aguardam a sanção do prefeito. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina alega que a medida é inconstitucional. Um mandado de segurança foi ajuizado na Vara da Fazenda de Joinville. O órgão pede a suspensão imediata de qualquer contratação de médicos sem a realização de concurso público. O sindicato defende que o médico seja contratado, como todas as outras categorias, como pessoa física, ou por concurso ou por carteira assinada. A gente falando de Estado, o que se espera que se seja feito concurso. Sabemos que às vezes não há tempo hábil e precisamos com urgência de alguns profissionais. Então, nesses casos, poderia ser feito um contrato diretamente da prefeitura com o médico. Em outubro do ano passado, uma mulher chegou a se acorrentar em frente ao Hospital Municipal São José para pedir agilidade na cirurgia no quadril que ela esperava há 2 anos. Hoje, cerca de 109 mil pessoas aguardam por exames ou cirurgias em Joinville. Se você costuma ingerir remédios sem prescrição médica, vai aqui um alerta. Em Santa Catarina, os medicamentos lideram a lista dos registros de intoxicações por uso incorreto de medicamentos. E isso pode agravar doenças e até levar à morte. A atitude parece inocente e sem perigo. Pedir conselhos a amigos e familiares na hora de tomar medicamentos ou então ingerir qualquer um que prometa o alívio imediato de algumas dores, sem nenhuma orientação médica. Se você se identificou com essa situação, cuidado. Só o paracetamol, que às vezes, quando me dá dor de cabeça, é raro, daí eu tomo, mas é só esse. Torcilac, esse paracetamol, né? Remédio para dor em geral, Doril. Sempre tem em casa? Sempre, não falta, né? Nas farmácias, os medicamentos mais vendidos, sem a prescrição do médico, são aqueles para dores no corpo e de cabeça. Que tem mais saída na nossa farmácia, que a gente vende muito, é o Dorflex, dipirona, paracetamol. Esses são os mais que a gente vende
sem prescrição médica. O uso incorreto de medicamentos pode agravar uma doença, causar reações alérgicas, dependência e até mesmo levar à morte. No Brasil, os medicamentos estão entre as principais causas de intoxicação. Só em Santa Catarina, em 2012, foram registrados quase 3.000 casos. Segundo esse médico, idosos, crianças e gestantes são os que mais precisam ter cuidados com a automedicação. O remédio depende de um organismo, dos sistemas orgânicos, e nessas pessoas mais debilitadas com várias doenças, elas vão sentir mais reações adversas por causa desse metabolismo mais lento. O médico alerta ainda para os riscos da automedicação. As pessoas têm que ter em conta que todo medicamento é uma substância química que, de alguma forma, vai interferir no organismo dela. Então, a maioria das medicações, elas vão passar por um metabolismo, tanto no fígado ou no rim. E, se usado de forma inapropriada, pode trazer vários riscos à saúde. Tem gente que prefere nem arriscar. Eu tomo só com prescrição mesmo. Esse paracetamol também é receitado pelo médico, né? A quarta-feira vai ser de nebulosidade variável, com chuva isolada a qualquer hora do dia, principalmente na divisa com o Paraná. Temperaturas amenas. A mínima fica em 8 graus na Serra e a máxima em 25 na Grande Florianópolis e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 21 graus. No oeste, Vale do Itajaí e Litoral Norte, máxima de 22 graus. E agora o futebol. Hoje é noite de Copa do Brasil para o Avaí. O time enfrenta o Asa de Arapiraca precisando vencer para seguir na competição. Na reapresentação dos jogadores, nesta segunda-feira, a Pingo confirmou o time que encara o Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil, logo mais, aqui em Florianópolis. Sem mistérios, vai mandar a campo a equipe de sábado, com Bruno Maia no lugar do lesionado Neres. Equipe é mesmo, até porque não tivemos tempos, para treinamentos e a gente sabe que é importante a manutenção. É uma partida difícil, nós tínhamos a plena consciência. Jogarmos com inteligência, até porque temos a necessidade de fazer gols, mas também não tomar. Isso porque 1-0 credencia o Leão a enfrentar Palmeiras ou Sampaio Correia na terceira fase do torneio nacional. 2-1 também da Avaí. E para passar pelo adversário, o Leão tem uma missão essa noite aqui na Ressacada, que é furar o bloqueio do adversário. E a gente sabe que Copa do Brasil, se tomar um gol em casa, a situação se torna mais difícil. Você sair lá atrás do placar, já começa a bater o desespero. Então a gente quer evitar porque a gente sabe que a equipe adversária é uma equipe que vai jogar toda atrás. E a seguir, clima tenso. Depois de uma semana, o deputado Romildo Titon comparece a uma sessão plenária na Assembleia Legislativa, mas não fala em renúncia. E ainda a Ponte Hercílio Luz completa 88 anos. Em meio a homenagens, a preocupação com atraso nas obras de revitalização. Querer. Compre agora e pague só em setembro. Clima tenso. Depois de uma semana longe das sessões plenárias, hoje o deputado estadual Romildo Titon voltou a marcar presença na Assembleia. Afastado da presidência pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele não quis falar com a imprensa. O deputado estadual Romildo Titon acompanhou a sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, mas não quis gravar entrevista sobre sua possível renúncia. Titon foi afastado da presidência da Alesc há 76 dias pelo desembargador do Tribunal de Justiça catarinense, Trindade dos Santos. O presidente interino Juarez Ponticelli voltou a confirmar sua vontade de compor chapa majoritária para concorrer ao Senado e disse que pode fazer sua campanha mesmo à frente da Alesc. Nós temos um calendário eleitoral que vai permitir, se for necessário, eu empreender a campanha toda nessa condição. O deputado Moacir Sopelsa, companheiro de partido de Romildo Titon, afirmou que a bancada PMDBista se reuniu hoje, mas não tratou do assunto. Nós conversamos sobre coligações, sobre candidaturas, sobre alianças, mas não comentamos e inclusive estava presente o presidente do nosso partido.
Mesmo para o deputado licenciado Reno Caramori, o processo judicial não deveria interferir nas atividades da presidência da Alesc. Eu não vejo prejuízo da Casa Legislativa com uma permanência do Titão, porque nós entendemos que todo ser humano tem o direito de defesa. A liminar que afastou o Romildo Titon do cargo por suposto envolvimento em fraude de licitações durante a construção de poços artesianos no estado tem duração de 180 dias. Com a possibilidade de renúncia cada vez mais distante, o deputado aguarda o fim desse prazo, que termina em agosto, e aposta na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deve julgar se a competência para analisar o caso é da Justiça Estadual ou da Federal. Também na Assembleia Legislativa foi realizada hoje uma edição especial do Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana. Projetos de obras e aplicação de impostos diretamente para o setor foram discutidos. A edição especial Cenário Santa Catarina do Fórum Internacional sobre Mobilidade Urbana reúne especialistas do assunto e representantes de várias esferas do governo. Entre os temas discutidos está a alocação de 10% da arrecadação de impostos sobre os combustíveis para aplicação no sistema de transporte urbano. A mobilidade urbana é muito ampla, então nós precisamos começar com coisas básicas. Primeiro, melhorar as calçadas, dar condições para os deficientes físicos poderem fazer uso do deslocamento a pé. Nós temos que implantar um sistema de transporte coletivo confiável, confortável, que seja capaz de atrair o usuário em detrimento do uso do veículo particular. O Ministério das Cidades esteve presente no evento e destacou uma lei de 2012 que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a apresentarem seus planos de mobilidade urbana até janeiro do ano que vem. Caso contrário, esses municípios, que são a maioria no país, vão ficar sem verba federal para obras nesse setor. Muitos municípios têm, sim, trabalhado e começado a preparar os seus planos. A gente não está recebendo, porque a gente vai receber no momento em que eles se cadastrarem para obter recursos. Projetos especiais como o teleférico e faixas exclusivas para ônibus foram apresentados como facilitadores da mobilidade urbana de Florianópolis. Debates são importantes para que as pessoas tenham ideias, né? Para que façam bons projetos e depois a gente consiga realmente implantar a infraestrutura necessária para o transporte coletivo e para o transporte não motorizado nas cidades. E a Ponte Hercílio Luz completou hoje 88 anos, mas em meio às homenagens, a preocupação com atrasos nas obras de revitalização não passou despercebida. Inaugurada em 1926, a Ponte Hercílio Luz é uma das maiores pontes pensis do mundo e a maior do gênero no Brasil. A construção dessa enorme estrutura de metal levou 4 anos para ser concluída e, na época, foi a primeira ligação entre a ilha e o continente em Florianópolis. A ponte foi projetada e construída pelo governador Hercílio Luz, que não viveu para ver ela ser inaugurada, mas batizou com seu nome esse belo monumento arquitetônico. Hoje, a ponte completa 88 anos, mas há mais de 30 ela deixou de receber veículos para ser contemplada apenas como cartão postal. Desde que foi fechada, a estrutura passa por reformas e representantes da sociedade defendem que ela volte a servir como alternativa para a mobilidade urbana da capital. A expectativa não só como cartão postal, mas também como uma alternativa ao problema da mobilidade urbana. Para marcar o aniversário da ponte, a Associação Catarinense de Engenheiros e a Associação Catarinense de Imprensa promoveram um debate hoje com o objetivo de cobrar os prazos de revitalização desse monumento histórico, social e cultural. Nós não queremos responsabilizar um único administrador. Eu acho que todos são responsáveis, inclusive nós da imprensa, que temos o dever de cobrar permanentemente. A empresa responsável pela reforma divulgou que pretende entregar a ponte de volta ao tráfego de veículos até o final de 2014. A revitalização prevê a construção de uma estrutura provisória de sustentação, permitindo que o vão central receba manutenção sem correr o risco de um colapso, uma intervenção que desafia a engenharia. Justamente por essa dificuldade, especialistas não acreditam que essa promessa será cumprida dentro do prazo. Para fazer essa reforma é muito mais complexa. O risco de desabamento da ponte, tudo tem que se cuidar muito. Eu já não acredito que ela termine em 2014, mas quero ter esperança de vê-la concluída a reforma em 2015. Ao vivo aqui em Florianópolis. Você vê imagens das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que fazem a ligação entre a ilha e o continente.
Um movimento bastante intenso, mas fluindo sem lentidão nos dois sentidos. Em Florianópolis faz 23 graus nesse momento. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.